todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, obrigado porque mais uma vez nós podemos celebrar o Teu nome com a nossa vida e com a nossa história. E nessa noite tão boa, abençoada pelas Tuas mãos, nós suplicamos que o Senhor nos permita compreender um pouco mais sobre a Tua palavra que nos liberta, sobre a Tua palavra que é tão transformadora. Obrigado pela vida do pastor dessa igreja, juntamente com a sua esposa, que o Senhor possa abençoá-los todos os dias. Obrigado também pela vida de todas as pessoas que aqui estão, com os seus corações abertos para ouvirem um pouco mais sobre a Tua palavra, que transforma a nossa vida e a nossa maneira de viver. Obrigado também por esse local, por esse ambiente. Nós rogamos também que o Senhor possa abençoar o proprietário desse local, os funcionários que aqui trabalham, todas as pessoas que estão envolvidas nesse fazer, nesse momento que nós estamos aqui. Aliás, nós clamamos que o Senhor esteja com as suas mãos poderosas, abençoando a cidade de Paranatinga, que haja crescimento espiritual, econômico, político, educacional, e que nós tenhamos a capacidade de compreender o valor do Teu amor e o valor do Teu poder. Permite-nos compreender a Tua palavra nessa noite e ter os nossos corações transformados por ela. Nós clamamos a direção do Espírito Santo, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Quando nós nos reunimos numa noite como essa, nós sempre nos perguntamos qual será o melhor caminho para transformar a nossa maneira de ver ou a nossa maneira de experimentar a nossa vida conjugal. Eu tenho olhado nesses últimos anos o cenário evangélico brasileiro e tenho visto pessoas falando sobre muitas coisas, sobre muitos fatores, sobre muitos elementos que constituem a nossa maneira de conjugar a nossa vida ou a nossa maneira de ser. Na verdade, hoje nós ficamos extremamente na expectativa de que os palestrantes convidados sempre tenham um stand-up religioso para que possa, de alguma maneira, fazer com que nós tenhamos a noção da importância da nossa vida conjugal. E às vezes nós nos esquecemos de alguns elementos teológicos que são fundamentais para termos uma vida absolutamente conduzida pela graça de um Deus que nos conhece perfeitamente. Hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre 4 elementos teológicos que são importantes para a nossa vida como casais, para a nossa jornada, para as nossas batalhas, para a nossa vida que é guiada pelo poder e pela graça de um Deus que conhece perfeitamente o nosso coração e a nossa maneira de viver. Um casal cristão pode passar por dificuldades, ele pode passar por grandes desafios. O fato de amarmos a Deus e o temermos não significa que o nosso casamento não possa passar por circunstâncias difíceis. E quando eu digo casal cristão, eu não estou reportando o meu argumento, reportando a minha visão a casais evangélicos. Eu estou falando sobre pessoas que partem do pressuposto da existência de Deus e, portanto, acreditam que Deus é um ser absolutamente poderoso para alimentar as nossas convicções, o nosso coração, a nossa história, a nossa maneira de ser e a nossa maneira de viver. É possível também que, quando nós não cuidamos dos nossos casamentos, é possível que ele acabe. E talvez nós tenhamos aqui pessoas que estejam vivendo a sua segunda união, o seu segundo casamento. Eu parto do pressuposto de que essas pessoas podem recomeçar as suas histórias, podem recomeçar os seus sonhos. Mas sempre é mais importante que nós tenhamos uma noção clara que, se Deus tem nos abençoado com uma pessoa para caminhar ao nosso lado, quais são os valores ou os princípios bíblicos que nos permitem crescer? Quais são os valores e os princípios bíblicos que transformam a nossa maneira de ser e a nossa maneira de viver, a nossa maneira de cultivar a nossa vida conjugal? Visto que a vida é marcada por grandes desafios, por problemas, por circunstâncias que tentam roubar aquelas coisas mais básicas, a capacidade de tratar a nossa esposa com dignidade, a capacidade de olhar para o nosso esposo e imaginar que ele é muito mais do que os seus limites, é muito mais do que os seus defeitos, é muito mais do que a estrutura cultural familiar que ele recebeu. Lembrando que todos nós recebemos uma carga emocional e uma carga familiar. Há uma dimensão genética que nos constitui, mas também há uma carga cultural, sociocultural que define o nosso comportamento. E às vezes os nossos casamentos podem não ir muito bem, porque nós queremos de alguma maneira pensar que os nossos casamentos são uma extensão daquilo que nós éramos e daquilo que nós experimentávamos como filhos e filhas, quando na verdade nós estamos construindo uma nova dimensão conjugal, uma nova dimensão familiar, uma nova estrutura de pensamento. É óbvio que nós não vamos abandonar absolutamente todas as coisas que nós aprendemos dos nossos pais, mas é muito importante compreender que nem todas as coisas que aprendemos, elas são fundamentais e determinantes no modo como nós vamos conjugar o nosso relacionamento conjugal. Valores que são importantes devem ser cultivados, mas algumas práticas que não são importantes não serão cultivadas.
Mas como é que nós podemos pensar um pouco sobre a dimensão do que nós estamos falando à luz de um texto tão conhecido? Nós fizemos uma leitura de um texto bíblico que conta a história que Deus criou todas as coisas. Isso é muito importante. Existem elementos teológicos de fundamental importância na nossa maneira de ser e na nossa maneira de viver. Quando Moisés escreveu esse livro, ele estava vivendo um momento extremamente importante na história da revelação criacional. Ou seja, todos nós conhecemos a história bíblica de que o povo ficou cerca de 400 anos a 430 anos no Egito. E Deus manifestou a sua graça libertando esse povo, dizendo: eu tenho domínio sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre o espaço, eu tenho domínio sobre todos os reis. Agora Moisés está caminhando com esse povo no deserto, em Cades Barneia. Muito obrigado. No deserto em Cades Barneia. E aquele povo que viveu cerca de 400 anos no Egito tinha perdido a noção básica de quem era Deus. Quando nós vivemos uma cultura onde as pessoas não temem a Deus, onde as pessoas não amam, é natural que nós sigamos os mesmos passos daquelas pessoas que não amam, porque nós somos influenciados pela cultura que define a nossa maneira de ser ou o nosso próprio comportamento. Moisés, então, levantado por Deus, faz questão de dizer que Deus foi o ser que tirou aquele povo. E o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do início, do começo, Moisés está contando para aquele povo no passado que o Deus Todo-Poderoso é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas que existem, todas as coisas visíveis e todas as coisas invisíveis, e portanto manifesta a sua graça e o seu poder todos os dias, em todos os momentos da nossa jornada. A fé cristã, e a maioria, ou pelo menos a totalidade das pessoas que estão aqui, nós somos cristãos, ou seja, a nossa convicção é uma convicção criacionista, de um Deus que traz à existência coisas a partir do poder da sua palavra, de um Deus que não pode ser domesticado pelos códigos científicos, de um Deus que não pode ser manipulado pelas pesquisas quantitativas, de um Deus que não pode ser manipulado pela mentalidade humana, mas de um Deus que se revela de maneira racional aos nossos corações. Afinal de contas, a nossa crença não é uma crença irracional. A nossa capacidade de crer em Deus tem elementos plausíveis, elementos que podem ser explicados, elementos que podem ser quantificados. É óbvio, a nossa fé, ela é suprarracional, ela transcende a dimensão de uma racionalidade, porque Deus não é escravo dos códigos que domesticam os homens. Deus não pode ser quantificado pelos nossos valores, mas sendo bondoso, Deus se limita aos nossos valores para que nós possamos conhecê-lo. Deus se limita à dimensão do que nós pensamos. Agora nós temos a narrativa da criação do ser humano. O ser humano sendo criado pelo poder de Deus, e me parece que nessa narrativa nós encontramos alguns elementos, e eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro elemento que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: existimos por conta de um desejo eterno. Porque o texto bíblico afirma: também disse Deus, façamos. Uma das coisas mais importantes quando nós lançamos os nossos olhos na realidade que nós estamos contemplando, nós estamos dentro de uma estrutura. Os nossos olhos contemplam objetos que passaram a existir pela inteligência humana. Nós temos uma televisão, nós temos ventiladores, nós temos mesas, nós temos estruturas que passaram a existir porque de alguma maneira Deus nos deu, ou Deus deu aos seres humanos a capacidade de trazer à existência coisas. Esse é o elemento que nós temos, o elemento da criação. Deus nos criou com a capacidade, com o potencial de criar. Mas quando Deus cria todas as coisas, Ele cria a partir do nada. Por isso a Bíblia diz: e disse Deus, haja, e todas as coisas passaram a existir a partir do dizer de Deus, do falar de Deus. A fala de Deus é poderosa, e ela é tão poderosa que ela traz à existência todas as coisas. Mas é fascinante compreender que no momento em que Deus vai criar o homem e a mulher, parece que algo diferente acontece, porque o texto bíblico diz: também disse Deus, façamos. Quando você faz uma análise da língua hebraica, você se pergunta o seguinte: por que o verbo aparece no plural? Será que é plural de majestade, dizendo que Deus é um Deus tão todo-poderoso que quando Ele diz, a voz que diz é uma voz tão poderosa que demonstra a sua majestade, e por isso o verbo que deveria estar, por exemplo, no singular, ou o verbo que deveria estar numa outra pessoa, ele sai com a dimensão de façamos. A maioria dos teólogos, quando fazem análise desse texto, partem do pressuposto de quando Deus foi fazer os seres humanos, quando Deus foi trazer à existência tanto o homem quanto a mulher, quando Deus foi trazer à existência a dimensão humana, Ele consulta entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um diálogo intratrinitariano, em um diálogo trinitário, Ele chegou à conclusão: vamos fazer o homem. Então é muito importante compreender que esse façamos é uma indicação da Trindade no Antigo Testamento. É uma indicação de que o Deus Trino deliberou para que nós pudéssemos chegar à existência. Nós passamos a existir, ou os nossos primeiros pais passaram a existir, porque Deus conversou consigo mesmo.
E quando Deus conversa consigo mesmo, Ele conversa de maneira triuna, porque Pai, Filho e Espírito Santo são responsáveis pela criação do mundo e especificamente são responsáveis pela nossa própria criação. Portanto, os nossos primeiros pais passaram a existir porque houve um desejo eterno. Deus quis que existíssemos. Falar sobre vida conjugal é compreender que nós existimos por conta de um desejo eterno. O desejo eterno da Trindade permitiu que nós pudéssemos existir. Logo, eu preciso todos os dias, quando eu levanto para enfrentar a vida, quando eu contemplo a minha esposa, quando eu contemplo o meu esposo, eu tenho que partir do pressuposto de que a minha esposa é o resultado de um desejo eterno. E o meu esposo é o resultado de um desejo eterno. Porque se eu olhar para o meu esposo ou para a minha esposa, imaginando de que eles são apenas consequências de fatores aleatórios, eu não partirei da convicção de que Deus permitiu que ele existisse. Precisamos compreender todos os dias que o nosso casamento terá um elemento transformador quando nós compreendermos que as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, elas só podem estar ao nosso lado porque Deus permitiu que elas existissem. Existissem com as suas personalidades, com os seus sonhos, com as suas maneiras de pensar, com as suas maneiras de guiar a vida, com temperamentos diferentes, com histórias diferentes, com sonhos diferentes, com existências diferentes. Mas todos nós, por incrível que pareça, passamos a existir porque Deus permitiu que existíssemos. E logo, se nós passamos a existir por conta de um desejo eterno, que é o próprio desejo da Trindade, a pessoa que está ao seu lado há 10 anos, há 16 anos, há 17 anos, há 24 anos, há 30 anos, ela só passou a existir porque Deus quis que ela existisse. Logo, você deveria tratá-la com amor, com dignidade, com cuidado, com afago, com carinho, com sensibilidade, permitindo que ela pudesse alçar voos maiores, ou permitindo que ele pudesse alçar voos maiores, porque ele não é objeto do acaso. Nós não somos resultados do acaso. Nós somos o resultado de um desejo eterno, de um Deus que nos permitiu viver com qualidade de vida. Estamos reunidos aqui. O que eu estou tentando dizer para vocês nessa noite é que o nosso casamento, a nossa vida conjugal, pode de alguma maneira experimentar uma renovação na sua essência, porque nós compreendemos que a pessoa que está ao nosso lado, Deus permitiu que ela estivesse caminhando conosco. Deus permitiu, conhecendo o seu temperamento, conhecendo a sua personalidade, conhecendo quem você é, Ele diz: eu terei alguém especial para caminhar com Ele durante a jornada, porque só esse alguém terá condições de caminhar com Ele. Só essa pessoa terá condições de ter a paciência de suportá-lo, de vivenciar as mais doces experiências e os momentos mais difíceis. Se você fizer uma pesquisa empírica, perceba que na maioria das vezes, casais, eles possuem personalidades distintas. Preste atenção, geralmente um homem ou uma mulher, isso independe da sexualidade de cada um, um é mais extrovertido, outro é mais introspectivo. Geralmente há um equilíbrio nos relacionamentos, porque se não houver esse equilíbrio nos relacionamentos, nós não conseguimos conjugar uma relação de qualidade, uma relação de significados, uma relação transformadora, uma relação que alimenta os nossos sonhos, que alimenta a nossa maneira de viver. Nós não somos competidores numa prova, nós somos parceiros, nós somos amantes, nós somos pessoas que conjugam uma história de amor e de carinho. E logo, ou portanto, deveríamos pensar nisso. Em primeiro lugar, existimos por conta de um desejo eterno. Mas há uma segunda verdade teológica que eu acredito que ela é de fundamental importância para a nossa vida. Em segundo lugar, nós existimos com a imagem de Deus em nós. Porque o texto bíblico diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quando Moisés estava diante daquelas milhares de pessoas, ele estava dizendo àqueles irmãos no passado, de que Deus, quando nos fez, Ele nos fez absolutamente singulares e diferentes. Nós somos diferentes das árvores, das pedras, do sol, das estrelas. Por mais que as árvores, as pedras, as estrelas sejam importantes, nós temos da nossa constituição ontológica, nós temos da nossa constituição humana, elementos divinos na nossa essência. Então, Moisés estava dizendo que o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Pergunta: o que significa dizer que os seres humanos foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus? Que Deus tinha uma imagem, logo Ele projetou a sua imagem em nós? Que nós somos o retrato fiel de quem Deus é? Então é importante compreender que Deus é um ser que tem atributos, qualidades, perfeições. Por exemplo, nós estamos nessa noite e temos aqui um copo com água. Esse copo tem atributos, qualidades, ele tem características básicas. Eu olho, por exemplo, para essa estrutura, ela também tem qualidades, estruturas básicas que constituem todos os elementos. Todos os objetos possuem atributos, qualidades. Deus também tem atributos, qualidades e perfeições. Deus tem atributos incomunicáveis, ou seja, perfeições que não nos foram dadas.
Deus é um ser onipotente, nós não somos onipotentes. Onisciente, nós não somos oniscientes. Onipresente, nós não somos onipresentes. Essas são características básicas ou perfeições básicas que constituem um ser de Deus e fazem de Deus aquilo que Ele é, um ser absolutamente poderoso. Mas Deus também tem atributos comunicáveis, atributos que foram atribuídos à nossa própria natureza. Deus é amor, nós temos a capacidade de amar. Deus é bondade, nós temos a capacidade de revelar bondade. Deus é um ser absolutamente poderoso, nós conseguimos também revelar espécies ou estilos de poder ou tipos de poder nas nossas relações. Quando Moisés no passado disse que Deus os criou segundo a sua imagem e semelhança, Moisés estava afirmando que todos os seres humanos receberam pequenas pitadas de Deus no seu próprio ser, pequenas faíscas de Deus no seu próprio ser. Deus nos criou semelhantes a Ele. Por isso pensamos, projetamos, criamos, amamos, moralizamos, significamos. Ou seja, nós somos pequenos homens, pequenas mulheres, criados conforme o desejo desse Deus. O que isso muda no meu casamento quando eu compreendo que a minha esposa foi criada segundo a imagem e semelhança de Deus? Muitas coisas. Primeiro, que eu não vou tratá-la com egoísmo, com insensibilidade, mas eu compreendo que ela possui, na essência dela, aquilo que eu mais tenho visto em Deus: a sua bondade, o seu amor, a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua criatividade, o modo como Ele faz todas as coisas. Quando você olhar para o teu esposo, você precisa compreender que ele é criado segundo a imagem de Deus e, portanto, ele revela nos limites que possui aquilo que Deus tem de maneira ilimitada, de maneira perfeita. De maneira absolutamente perfeita, nós revelamos aquilo que Deus é. Aliás, nós temos uma série de defeitos e uma série de problemas. Quem é a tua esposa? A minha esposa é uma pessoa criada por Deus, possui a imagem de Deus, logo ela é uma pessoa que tem inteligência, beleza, criatividade, moralidade, senso moral, senso ético. Ela possui a capacidade de viver comigo todos os dias. Agora, quando eu olho para minha esposa, imagino que ela foi feita conforme a minha imagem, minha semelhança, eu me torno o padrão moral da minha esposa. Por mais que nós sejamos importantes na confecção da moralidade das nossas esposas, nós não somos. Elas não foram criadas segundo a nossa imagem e semelhança. Elas foram criadas segundo a imagem e semelhança do próprio Deus, que nos permite viver todos os dias e conjugar uma vida de amor, uma vida de completa comunhão, uma vida de sonhos compartilhados que não podem ser destruídos por conta do egoísmo que habita em todos nós. Essa é a segunda verdade bíblica. Nós existimos com a imagem de Deus em nós mesmos. Aliás, é muito importante compreender que a imagem de Deus não é apenas um elemento presente nos cristãos, porque nós podemos também cometer um erro. Nós podemos cometer um erro de imaginar que apenas os cristãos ou apenas as pessoas que estão aos domingos na igreja possuem a imagem de Deus. Pelo contrário, todos os homens, todos os seres humanos possuem a imagem de Deus. Talvez, em frente a esse comércio, passem pessoas que talvez aos nossos olhos não sejam dignas. Mendigos, viciados, drogados, assassinos, prostitutas, travestis, homossexuais. E todas essas pessoas que aparentemente não são dignas da nossa atenção, dignas do nosso amor, dignas do nosso jantar, elas também possuem a imagem de Deus. E essas coisas nos assustam. Porque uma coisa é você afirmar que as pessoas que vivem com você todos os dias, que são honestas, que trabalham, você até diz, essas possuem a imagem de Deus. Mas aqueles que vivem lá fora, nós imaginamos, eles não possuem a moralidade que temos. Eles não cantam as músicas que nós cantamos, mas eles também possuem a imagem de Deus. A única diferença é que neles a imagem de Deus continua maculada pelo erro, pela queda, pelo pecado. E a imagem de Deus em nós foi restaurada pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, todos nós que temos uma experiência com Deus, tivemos a imagem do próprio Deus resgatada, renovada, restaurada pela obra vicária de um Cristo que liberta todos os homens. Mas aqueles que estão lá fora, que ainda não possuem essa imagem de Deus restaurada, eles são dignos de honra, de respeito, de carinho, de amor, de cumplicidade. É por isso que nós podemos ler bons livros. Porque existem homens e mulheres que não conhecem a Deus, que possuem inteligência. É por isso que nós podemos pegar um livro do Paulo Freire, um livro do Moacir Gadotti, um livro de Platão.
É por isso que nós podemos pegar a revista Veja e ler, por exemplo, algumas crônicas de uma autora que particularmente eu aprecio a sua escrita, a Lia Luft. Eu posso olhar a verdade de Deus sendo dita por pessoas que aparentemente não são de Deus. É por isso que nós podemos pegar uma música como, por exemplo, Roupa Nova, e tirar coisas boas de uma letra da música do Roupa Nova, Vitor e Léo. É por isso que nós podemos observar que a sociedade ela é marcada por muitas coisas que são boas, que não são produzidas por pessoas que temem a Deus ou amam a Deus, mas por mais que elas não temam a Deus ou amam a Deus, ou amem a Deus, elas continuam sendo também criaturas de Deus e logo podem produzir coisas, mesmo que não tenham consciência disso. É por isso que Santo Agostinho dizia no passado, e uma tradição de uma teologia católica maravilhosa também dizia: toda verdade é verdade de Deus, independente de onde essa verdade saia ou nasça. Quando nós compreendemos que as nossas vidas conjugais são marcadas pela ideia de um Deus que nos permite ter a sua imagem, nós trataremos com dignidade não apenas a nossa esposa, ou não apenas o nosso esposo, mas nós trataremos com dignidade todas as pessoas que estão fora do templo, fora do restaurante, fora dos nossos valores. Você quer que o seu casamento melhore? Você quer que o seu casamento experimente uma dimensão renovadora, um reavivamento que vem do trono dos céus, que vem do trono de Deus? Saiba, a sua esposa possui imagem de Deus, o seu esposo possui imagem de Deus. Logo, é necessário que haja um tratamento de amor, de carinho, de cumplicidade, de respeito, de felicidade. Mas não apenas o seu esposo. O seu pai, que talvez não faça parte da sua comunidade religiosa, também possui imagem de Deus. O seu tio, que é boêmio, que cada ano aparece com uma nova namorada, dizendo: essa é minha nova namorada, essa é minha nova namorada. Por mais que ele não tenha o padrão moral que defina a sua conduta, você precisa enxergar a imagem de Deus nele. O que é muito mais difícil, porque é muito mais fácil ver Deus aonde supostamente Ele está, nos templos, nos cultos, nos montes, mas Deus caminha pelas ruas. Deus talvez entra todos os dias aqui nesse restaurante, através de pessoas que nós nem imaginamos que Ele esteja. E às vezes nós não conseguimos vê-lo, e o nosso desafio é vê-lo, inclusive nos nossos casamentos. Terceira verdade teológica de fundamental importância para a nossa vida conjugal: existimos com identidades distintas. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uma das narrativas mais importantes que nós encontramos na história da criação é o fato de que Moisés está dizendo que tanto a mulher quanto o homem, eles recebem a imagem de Deus. A dignidade da mulher e a dignidade do homem não está no seu sobrenome, não está na quantidade de dinheiro que ele tem, não está na influência política que ele tem, não está nos apadrinhamentos políticos que nós podemos ter. A dignidade do homem e da mulher está no fato de que eles foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Muito diferente daquilo que nós vivenciamos. Às vezes, nós tratamos com dignidade agora as pessoas que supostamente podem de alguma maneira trazer consequências boas para a nossa história. Moisés estava dizendo no passado que Deus criou a mulher e o homem com a sua imagem. Logo, a mulher é tão digna quanto o homem, e o homem é tão digno quanto a mulher, porque ambos recebem essa ação de Deus em si mesmos. Mas é fascinante compreender que o texto bíblico diz que Deus criou os seres humanos, mas esses seres humanos possuem identidades: homem, mulher. Eu não quero olhar apenas para a dimensão da sexualidade, porque nós vivemos uma discussão sobre heterossexualidade, homossexualismo ou homoafetividade. Eu não quero que vocês pensem nisso, porque eu já estou cansado de ouvir essas velhas coisas tão tolas, tão toscas, que eu tenho visto, por exemplo, discussões que não consideram. Eu quero desviar os meus olhos disso, por mais que nós saibamos que Deus tem um padrão para a nossa sexualidade, homem e mulher. O que eu quero que você compreenda é que Deus cria seres humanos, mas esses seres humanos, Deus faz uma divisão entre eles. Existe a dimensão masculina e a dimensão feminina. Identidades sexuais, identidades existenciais, identidades psicológicas, identidades diferentes. Essa diferença se vê na constituição física. Um homem geralmente, é óbvio que sempre tem as exceções, mas um homem geralmente, a estrutura, já foi comprovado cientificamente que a dimensão biológica, genética, a biológica do homem é diferente da mulher. Existe uma identidade também física, genética, biológica, uma identidade emocional, psicológica.
existencialmente, homens são diferentes de mulheres. Homens possuem leituras, homens possuem maneiras de perceber a realidade e mulheres possuem maneiras de perceber a realidade. A prova disso, de maneira muito clara, os homens saberão do que eu estou dizendo. De repente, houve um problema na família da sua esposa, e o problema foi que a prima dela, que mora no Paraná, ou que mora em Cascavel, a prima dela teve um problema e ela tem um envolvimento muito grande com essa prima, e a sua esposa então fica extremamente chateada, e você pensa, mas hoje é o dia que nós vamos fazer o nosso amor, hoje é o dia da nossa vida sexual. E na verdade o seu esposo não está preocupado com toda a dimensão problemática da sua prima que mora em Cascavel. Ele quer saber que naquele dia, na quinta-feira, é dia dele ter uma relação sexual. Ele não está preocupado se a tua prima está passando por dilemas existenciais do outro lado do mundo. Ele quer ter a vida sexual dele e ponto final. Isso parece ser algo extremamente violento. Em determinados momentos pode ser, mas essa é a constituição existencial, pragmática do ser homem. Você quer perguntar, você quer pensar nas crises existenciais dessa prima que mora em Cascavel, que escolheu a vida. Você quer saber, hoje é meu dia, e eu estou preparado para tudo aquilo que eu tenho direito. E eu quero, e me dá logo. Eu acho que nós precisamos ter um equilíbrio nessas coisas. Em determinados momentos é necessário entender que aquela questão familiar está afetando de maneira muito íntima o coração, a espiritualidade, a sexualidade, a sensualidade da sua esposa. Portanto, você terá o quê? O equilíbrio de compreender. Caramba, parece que o envolvimento dela com essa prima de Cascavel é algo muito intenso, é muito sério mesmo. Então, vou recuar um pouco. Eu penso nisso amanhã. Mas amanhã é meu dia, hein? Hoje é só hoje, vou ficar de boa. Mas amanhã eu quero que é de direito. Eu não posso abrir o leque para muitas coisas, para muitos aconselhamentos. Talvez poderia abrir porque eu estou longe da minha terra, longe de onde eu estou. Mas o que eu tenho visto nos relacionamentos conjugais são coisas estranhas. De tal maneira que são coisas estranhas que homens e mulheres produzem coisas que eu fico me perguntando, isso é imaturidade? É infantilidade? É bestialidade? Eu me preocupo com essas coisas às vezes. Ou seja, uma esposa chega mais cedo do trabalho. Chegando mais cedo, 5h30 da tarde, ela chega, faz um café da tarde, deixa uma mesa arrumada, e o louco chega do emprego 6h30, entra para dentro do banheiro com um celular, com um WhatsApp. Eu não sei que espécie de cocô ele vai fazer, mas que ele fica cerca de 1 hora, 2 horas dentro de um banheiro, tomando banho. Ele sai de dentro daquele banheiro e logo depois vai para frente do seu computador. Ele traz tarefas do emprego, tarefas do trabalho para casa. E, na verdade, ela queria conjugar ali um café da tarde, beijos na boca, conjugar uma sensualidade do lar, seja na sala, na cozinha ou em qualquer outro lugar. E ele não consegue compreender isso. Ela depois se recolhe, resolve dormir. E 2h30 da manhã, o cara está querendo alguma coisa, o cara está cutucando a mulher na expectativa de que vai conseguir alguma coisa. E ela diz, não quero, porque na hora que eu queria, você não quis e eu não vou te dar. Justamente. E aí no outro dia em que ela está querendo alguma coisa, o cara diz, a desgraçada não me deu nada naquele dia, eu também vou fazer pirraça para ela e ela vai sofrer. Dica, na hora que ela quiser, queira. É apenas isso. Às vezes, parece constrangedor falar essas coisas, mas alguém precisa ter a coragem de falar essas coisas abertamente. Na hora que ela quiser, queira. Na hora que ela não quiser, insista um pouquinho. Se não quiser, afaste um pouquinho. Mas queira. Não fique com esse joguinho. Não teve ontem, amanhã também. Quem perde mais é você. Porque você é um ser conduzido mais por esse desejo, por essa sexualidade aflorada. Você fica subindo pelas paredes. Não que as mulheres não tenham desejos, não que as mulheres não tenham prazer, mas elas conseguem, de alguma maneira, em determinados momentos, ou na maioria dos momentos, ter um equilíbrio na dimensão da sexualidade e do sexo que nós não conseguimos. Nós somos doidos. Só pensamos naquilo, como diria aquela menina da escolinha do professor Raimundo há muitos anos atrás. Só pensa naquilo. E é bom pensar naquilo. O que nós não poderíamos, por conta dos nossos valores cristãos, porque nós somos mais conservadores, diferente da sociedade que nos constitui. Quando nós estávamos noivos e namorávamos, não podíamos. Depois que casamos, podemos. Muito.
e muito em todos os dias. Mas tudo tem que ter equilíbrio. É muito importante compreender que nós possuímos identidades distintas. E essa identidade psicológica vai afetar os nossos desejos, a nossa sexualidade, o nosso sexo, os nossos sonhos e os nossos ideais. Precisamos pensar um pouco sobre isso e abrir as caixas de Pandora e conversar sobre coisas que não conversamos. Muitas outras coisas que não é me permitido falar agora, ao vivo, conversando com o mundo, espalhado pela face da terra, mas nós não poderemos discutir hoje, vocês que nos acompanham via internet, nós não poderemos discutir, por exemplo, sobre uma série de coisas, se a vida se resume só em papai e mamãe para sempre. Mas será um outro dia para a gente discutir sobre essas coisas. E aqueles que são mais rápidos no pensamento entenderam o que eu disse. Aqueles que ficaram voando é porque, na verdade, nem sabem que aquilo chama papai e mamãe. Mas vamos lá. Em quarto lugar, existimos com a missão pactual. O texto bíblico diz: tenha ele domínio sobre. Grave essas expressões. Tenha ele domínio sobre. Ele aqui é seres humanos. Ele, o ser humano. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre elas. Uma das coisas mais fascinantes que nós encontramos na narrativa bíblica é o fato de que o Deus Todo-Poderoso, Ele cria essa dimensão visível, física e geográfica, e Ele cria um jardim e coloca tanto o homem quanto a mulher para viverem no jardim. E ambos deveriam agora, vivendo no jardim, dominar, sujeitar, governar. Tanto a mulher quanto o homem são colocados no jardim do Éden e são colocados no mundo para que eles pudessem estar cultivando e guardando. E por quê? Porque Deus lhes deu inteligência. Tanto a mulher quanto o homem deveriam obedecer o pacto estabelecido por Deus. Ou seja, quando Deus dialoga com o homem, quando Deus estabelece domínio sobre a terra, quando Deus dá a imagem dele ao homem, quando Deus estabelece princípios e valores, Deus está dizendo: eu sou o Senhor absoluto do mundo. E sendo o Senhor absoluto do mundo, ao dialogar com vocês, eu crio uma relação pactual. Eu crio uma relação de um pacto unilateral, onde eu estabeleço as regras. E uma das regras que vocês devem ter, além de serem fecundos, é que vocês precisam dominar, julgar, vocês precisam sujeitar todos os seres ao comando de vocês. Inteligência dada, inteligência aplicada. O que eu estou tentando dizer para vocês, em outras palavras, é o seguinte: tanto o homem quanto a mulher receberam da parte de Deus missão pactual. O que é missão pactual? A tarefa de cultivar e de guardar, de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Isso é teologia pactual. Deus nos cria e nos dá a capacidade. Do mesmo modo que Deus domina todo o universo, Deus nos coloca nesse mundo para dominar esse mundo, para cultivar e para guardar. Está falando sobre a nossa relação com cultura, com economia, com educação, com política. Está falando que tanto o homem quanto a mulher são colocados para dominar, para trabalhar. Aqui entre nós, você precisa compreender que a tua esposa também recebeu esse mandato pactual. E de que Deus deu à sua esposa a inteligência para que ela seja aplicada nas áreas onde ela tem uma maior competência, onde ela revela a sua vocação profissional. Por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes, qual é a história da vida conjugal? O homem, o provedor, o que defende. Eu não tenho nenhum problema com essa ideia, mas eu quero colocar ao lado dessa ideia outras ideias que vocês ouvirão. O homem provedor, inteligente, se torna um grande advogado, e a mulher fica em casa sustentando todas as coisas, trabalhando também, e portanto essa é a história da família perfeita. Não, essa é uma das histórias possíveis para uma família perfeita. Mulheres receberam inteligência. Inteligência para serem professoras, advogadas, políticas, economistas. Mulheres receberam inteligência para confeccionar uma vida também no lar. Isso depende da identidade e da decisão da sua esposa. Mulheres, vocês foram criadas com competência, com inteligência. Portanto, vocês podem fazer os seus cursos universitários, vocês podem ser profissionais realizadas, e vocês podem também ajudar na sobrevivência da sua própria família. É uma outra dimensão. E não há nenhum problema que a sua esposa ganhe mais dinheirinho do que você. Sabe por quê? Porque existem maridos tão chucros que pensam o seguinte: eu só tenho autoridade na minha casa se eu tiver o salário maior. Se ela tiver o salário maior, eu sou nada, eu não tenho meu valor. Deixa de bobagem.
Dê graças a Deus quando se ela está ganhando mais dinheiro que você, porque agora não existe meu dinheiro, o dinheiro dela é o dinheiro nosso. Eu tenho encontrado alguns casais que têm essa briga. O seu dinheiro você faz isso. Não, é uma única conta onde o dinheiro cai. E quem vai administrar? Quem tem mais competência para administrar. Exemplo. Tatiana e eu temos uma mesma conta. O nosso dinheiro cai ali. Ela tem uma capacidade administrativa e gerencial melhor do que a minha. Eu vivo em função da universidade, da escola, da igreja, naquela correria louca. Ela então toma a frente, ela sabe, ela faz no Excel entradas e saídas, despesas fixas. Ela consegue fazer todas essas coisas. Por que eu tenho que dedicar toda a minha força emocional e existencial se eu tenho alguém que tem uma competência melhor do que a minha, maior do que a minha para gerir, para administrar? Afinal de contas, eu tenho confiança absoluta de que ela não vai passar a perna em mim. A não ser que você casou com uma pessoa na dúvida de que ela poderia passar a perna em você. Agora, se o teu marido tem a competência para junto gerenciar todas as coisas, qual é o problema? Vocês receberam qualidades, inteligências, e vocês podem aplicá-las em diversas áreas. Homens, nós também recebemos inteligência. Às vezes parece que ela não existe em nós, mas ela existe. Muitas coisas que acontecem nesse mundo é fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa força, é fruto da nossa maneira de pensar e de fazer as coisas. Nós também recebemos inteligência. Mas permitam que as suas esposas possam, às vezes, aparecer um pouquinho mais do que nós mesmos. Por que eu digo isso? Durante um bom tempo, não porque eu tenho uma história perfeita e eu estou longe de ser um marido perfeito, um pastor perfeito, um filho perfeito, um pai perfeito, um cidadão perfeito, um servo perfeito. Eu estou muito longe de ser isso. Mas eu me lembro de maneira muito clara que há quase 10 anos atrás eu tinha uma vida muito agitada. E eu fui tendo uma ascensão. Hoje eu conversava com o Rubens e com a Josefa. O que me apaixona? Estudar. É uma das coisas que eu sou mais apaixonado. Estudar, ler. A minha paixão é essa. Eu canalizo as minhas forças emocionais e existenciais nisso. Eu fiz o meu bacharelado em teologia, a minha licenciatura em pedagogia, em filosofia, mestrado em educação, o doutorado em história, fui aprovado no pós-doutorado em sociologia em Portugal. Mas eu notei que estava acontecendo um desequilíbrio na minha casa, de que eu estava rompendo e de que alguém que pagou o preço de ficar no silêncio, no anonimato, cuidando da casa, cuidando das crianças, também possui aspirações para romper e para vencer. E eu tive que me recolher, e ela teve que terminar. Ela é formada em comunicação social, formou em letras agora, fazendo uma especialização. A nossa vida lá em casa resume em estudar. A gente é apaixonado por isso. Mas eu percebi que, sem perceber, sem maldade no coração, alguém abraçou o anonimato para que eu pudesse alçar voos. Em determinados momentos, é tempo de recuar para que a sua esposa possa alçar voos. É tempo de permitir que a pessoa que está ao teu lado, que te permite ser e ter todas essas coisas, brilhe também. E a gente esquece dessas coisas. A não ser que ela não queira, mas descubra a área que ela tem paixão, que ela tem gosto por aquilo. A área, eu quero me tornar uma cabeleireira famosa em Paranatinga. Permita que ela faça os cursos. Crie uma agenda disponível. Cuide das crianças. Fique sem almoçar naquele sábado e naquela sexta-feira que ela vai ter que fazer o curso. Se vire. Faça uma farofa de ovo e coma no almoço e na janta. Vai comer cachorro quente? Não, mas a minha esposa não quer nada disso. Então dê uma folga para ela, miserável. Pastor Emerson, você tem feito isso? Tenho lutado. Não é fácil. Porque eu penso sempre no meu umbigo.
os meus desejos. Mas de vez em quando tem o oposto. As mulheres alçaram voos, se tornaram visíveis, e você não permite que seu marido seja visto. Quando chega o casal, você chega abafando. É o centro das atenções. E o seu marido parece só um frangão, aqueles frangões caipira, magrão, isolado, distante. Cuidado quando você também não percebe que você é que abala as estruturas e o seu marido não passa de um mané ao seu lado. Esses casos são mais raros, mas acontecem também. Tentem ter equilíbrio até na fama, até no sucesso, até na conquista das coisas. Isso é difícil, muito difícil. Portanto, eu imagino que se nós compreendermos esses 4 elementos teológicos, essas 4 verdades teológicas, nós teremos condições de cultivar uma vida conjugal equilibrada. Se você compreender que a sua esposa é o resultado de um desejo eterno, de que ela foi criada segundo a imagem e semelhança de Deus, de que ela tem uma personalidade, uma identidade diferente da sua, e de que ela tem inteligência para cultivar uma vida ao seu lado, sua vida se tornará uma vida melhor. Se vocês, esposas, compreenderem que o teu esposo é o resultado de um desejo eterno, de que ele possui a imagem de Deus impressa nele, que possui uma personalidade diferente da sua, e de que ele também recebeu habilidades naturais e dotes naturais, e se você estiver feliz com isso, eu creio que esses elementos teológicos, que parecem ser tão simples, mudarão a nossa vida, e a vida será melhor, e nós teremos a possibilidade de conjugar uma vida de sucesso, uma vida de conjugal de sucesso. Eu vejo pessoas que estão aqui conosco, os proprietários desse ambiente. Não sei se vocês são casados, ou enamorados, ou noivos, mas eu quero dizer a vocês também, que independente da situação que vocês vivam, se casados, que essa palavra possa ajudá-los. Se solteiros, pensem nessas verdades. Eu acho que o meninão ainda está solteirão, ainda não é tempo. Mas pense nisso. Sonhe com isso. Casamento é uma das coisas mais fascinantes. Ainda continua sendo uma instituição divina que alimenta a nossa história, que transforma os nossos corações. Mas se não houver a presença de verdades eternas, casamento vira uma confusão. E aí as coisas ficarão feias. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o pastor e a sua esposa, a pastora, juntamente com os membros dessa igreja, com os líderes dessa igreja, criam esse momento. E é por isso que nós estamos nesse lugar muito bom, um espaço agradável, onde existem pessoas trabalhando, e onde a cidade pode ver que existem pessoas que ainda acreditam no casamento e no Deus que atua nos casamentos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor.